Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma segunda-feira, uma semana começando, né? Seja uma semana tranquila para todos nós, né? Com muita paz, alegria, harmonia em nossos corações, em nosso caminho, muita luz, que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos dê tudo aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada, né? Hoje o Evangelho traz para a gente aqui o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então vamos lá, né, para os nossos grãozinhos no caminho de hoje. Desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu óbolo para vos ajudar a marchar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros, não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos encarnados que a regeneração será possível. Vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprimis as vossas faculdades afetivas, em as transportando todas sobre as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna dá uma felicidade sem mácula? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo desse cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem que por um trabalho assíduo e honrado ganhou a fortuna, experimente uma satisfação, de resto bem justa, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. A distância, tanta distância quanto da avareza sórdida à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude, que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Olha, gente, a leitura é extensa, né? Mas a leitura em si, ela engloba somente uma coisa. Nós estamos aqui para crescer moralmente, né? Espiritualmente, fazer nosso espírito evoluir. E como que a gente vai evoluir o espírito moralmente se a gente é preso às coisas da terra? Não é? Se a gente dá muito valor às coisas da terra e esquece de valorizar o espírito. A missão nossa aqui na terra é crescer, evoluir, praticar a caridade e o amor ao próximo, para que isso sirva para a gente de base para a nossa vida toda, né? Essa moral que a gente tem que crescer nela, esse aprendizado constante que a gente passa na terra, porque tudo aqui é aprendizado para nós, que isso sirva de base para a nossa vida espiritual, que a gente possa desapegar cada vez mais da matéria, para a gente não sentir tanto na nossa passagem também, né, para o plano espiritual, né, essa necessidade da matéria. Se a gente for desapegado das coisas terrenas, eu digo desapegado, gente, é dar menos valor às coisas da terra do que às coisas do espírito. Porque nós, infelizmente, ainda damos muito valor às coisas terrenas, aos bens materiais, né? E isso entrava nosso crescimento, atrapalha nosso crescimento moral. Então, enquanto a gente estiver ligado aos nossos vícios, à nossa vaidade, ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, a gente não vai dar valor às coisas do espírito. Nós precisamos sim das coisas da terra, como nós já dissemos várias vezes, para viver, para passar a nossa etapa terrena. Mas à medida que nós damos mais valor a isso do que ao espírito, que é a nossa verdadeira missão, evolução espiritual, moral, a gente vai estar muito preso ainda às coisas da terra, a gente vai dificultar muito o nosso crescimento. Quanto mais a gente demorar para se desapegar das coisas, mais vai demorar a nossa chegada à perfeição, que é o que Deus quer da gente. Deus nos criou espíritos simples e ignorantes para a gente se aperfeiçoar, crescer, nos ajudar entre os outros, entre uns e outros. Então, enquanto a gente estiver preocupado em valorizar somente o físico, a gente vai esquecer do moral, do espiritual. Vamos nos desapegar o máximo possível, tá certo? A gente necessita sim das coisas da terra, mas a gente necessita muito mais ainda das coisas do espírito. É que muitos de nós ainda não enxergam isso da maneira que precisava ser enxergado, tá certo? Então vamos lá, nós temos tempo ainda, a gente não sabe, né, quanto tempo, mas nós temos tempo, então vamos aproveitar esse tempo de hoje, esse dia de hoje, para a gente poder começar
né, recomeçar, né, a nossa missão de nos melhorar. Tá bom? Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a questão 569. Em que consistem as missões de que podem estar encarregados os espíritos errantes? Elas são tão variadas que seria impossível descrevê-las, além de que não podeis compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus e não podeis penetrar todos os seus desígnios. As missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto. Seja como espíritos, seja como homens, eles estão encarregados de ajudar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, em ciclo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para certos acontecimentos, de velar pelo cumprimento de certas coisas. Alguns têm missões mais restritas e de alguma sorte pessoais ou locais, como assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se fizeram guias protetores, de os dirigir pelos seus conselhos ou pelos bons pensamentos que lhes sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a vigiar, seja no mundo físico, seja no mundo moral. O espírito avança segundo a maneira pela qual ele cumpre sua tarefa. Então, todos os espíritos, como nós dissemos, têm a sua missão, tanto aqui na Terra, velando por nós, né? Velando pelos seus protegidos, quanto no plano espiritual, em obedecer às ordens de Deus, os desígnios de Deus, e muitos desses desígnios a gente não entende do porquê, né? Mas Deus tem um propósito para tudo, e tudo que os espíritos fazem é para o bem, tanto deles, né, quanto de seus protegidos, não é? Eles todos têm o bem por objeto. Os que estão cumprindo as missões designadas por Deus, nessas missões são variadas, e essas missões são variadas, né? São inúmeras missões, tanto zelando por nós, seus protegidos, quanto pela humanidade em si, né? Quanto pelo plano terreno e pelo plano espiritual. Então todos têm suas missões e elas são variadas, né? De acordo com a necessidade da espiritualidade, a necessidade da humanidade e os desígnios de Deus. Tá bom? Tenhamos todos uma ótima semana, com muita paz, muita luz, muita sabedoria, equilíbrio, né? Muita harmonia, muito trabalho para a gente, graças a Deus, e que a prosperidade chegue a cada um de acordo com a sua necessidade. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.